Fischer Rasmussen. Embarque comigo em Missão Américas. Eu espero sinceramente encontrar ainda hordas de bisões selvagens. Eu espero aqui com essas cantigas que remontam centenas de anos, possa ganhar essa energia e ser abençoado e a gente ter sorte de encontrar os bisões. Percorremos os Estados Unidos em busca de um animal sagrado para estas etnias nativas. Por volta do ano de 1500, eram até 18 milhões de indígenas e 60 milhões de bisões que povoavam a América do Norte. Ambos foram praticamente extintos. Mas hoje voltamos a reconhecer o valor inestimável que possuem. Este é o famoso bisão norte-americano. Bison, também conhecido como búfalo. Final do século XIX, esse animal, que pode chegar a 1 tonelada, o que faz dele o maior mamífero terrestre norte-americano e, pelo tamanho, o maior mamífero terrestre das Américas, final do século XIX, contou-se menos de 1000 animais. Saímos de dezenas de milhões para menos de 1000 animais. Alguns historiadores acreditam que o massacre em cima desses animais não foi só por conta do couro, do comércio do couro e da pele, mas sim foi uma maneira também de acabar com os próprios nativos americanos indígenas que viviam aqui e que faziam da sua vida uma vida seminômade, onde a horda de búfalos ia, eles iam atrás, porque eles necessitavam a carne. Aliás, usavam, como é das culturas tradicionais, usavam o animal inteiro, a pele, a carne, os chifres, enfim. Naquela época se caçava bisões selvagens. Já hoje, a maioria desses animais vivem em fazendas domesticados. Esse é um deles. Apesar do seu nome ser Wild Thing, coisa selvagem em inglês, esse bisão foi criado desde bebê por esse casal de texanos, Ronald e Sharon Bridges. Por isso, eu o escolhi para podermos mostrar de perto esse maravilhoso animal. Bom, vamos olhar para um bisão e entender que bicho é esse, cara. Bicho que pode chegar a 1 tonelada, é um animal muito compacto, cabeça muito grande, os chifres podem passar de 60 centímetros. Outra característica importante é o pelo super grosso. Essa pelagem é um isolante térmico perfeito, que protege tanto do calor quanto do frio. O isolamento desse pelo é tão bom que as costas do animal podem ficar cobertas de neve que ela não irá nem derreter. A nossa missão é cruzar 8 estados norte-americanos, saindo aqui do Texas até o centro do país, aqui da América do Norte, para ter um encontro com uma manada desses animais ainda selvagem e livre. E no caminho, aproveitar essa expedição para conhecer diversos outros animais que compõem esse imaginário norte-americano. E ainda que eu tenha saído do Brasil com uma lista de quais são esses animais, o primeiro que apareceu foi um que não estava previsto. Essa serpente aqui é uma das serpentes mais enigmáticas aqui da América do Norte. Cabeça de cobre. Na minha opinião, essa é a serpente mais bonita, peçonhenta aqui da América do Norte.
Lindas cores, cara, lindas cores. O padrão dela é maravilhoso. A cabeça de cobra é uma serpente cercada de mitos nessa região. Ela pertence ao mesmo gênero, mas outra espécie, de uma das cobras americanas mais famosas, a cottonmouth. Uma cabeça de cobra adulta chega a quase 1,5 metros de comprimento. Enquanto já a prima dela pode passar de 1,80 m. A outra é maior, a prima dela é maior. Mas são o mesmo gênero, porque as características entre ambas são muito parecidas, apesar dessa aqui, na minha opinião, ela ser muito mais bonita que a prima dela, que é chamada de boca de algodão. Vê como é possível você se relacionar com uma serpente dessa de uma forma tranquila. Que meu objetivo é sempre esse. Você tem uma cabeça de cobre, que é certamente, tanto ela como a prima dela, esse gênero, a Quistodron, aqui nos Estados Unidos, os acidentes, a grande maioria dos acidentes envolvendo viperídeos envolvem essas serpentes, um dos animais hoje certamente mais temidos e infelizmente, mortos. As pessoas matam serpentes porque tem medo, cara. Especialmente serpente como essa, que tem uma toxina poderosa, a exemplo do que é a nossa jararaca na América Central e América do Sul. Só que as pessoas não percebem que ao matar essas serpentes, elas trazem ainda mais problemas para si próprias. A principal presa de uma cabeça de cobre são roedores. Quanto mais se mata as cobras, mais cresce a epidemia de ratos nas cidades. Um problema bastante grave aqui nesse país. E ainda que nossa expedição esteja atrás dos últimos bisões selvagens, é importante conhecermos outros animais que dividem esse território com eles. Estamos no leste do Texas, na região do rio Trinity. No dia seguinte, nos levantamos junto com o sol para pescar. Atlectosteus spatula, um peixe gigante que ocorre aqui no sul dos Estados Unidos, norte do México, especialmente aqui no sul dos Estados Unidos. E eu não poderia deixar de ir atrás desse animal, que é um fóssil vivo, remonta a cerca de 100 milhões de anos de história natural. E aqui, no rio Trinity, no Texas, é onde nós vamos ter a maior possibilidade de encontrar esse cara, até porque nós estamos com esse outro cara. Bubba Pedrick, meu capitão predileto aqui dos rios do Texas. Esse peixe, durante quase meio século, foi desprezado pelos americanos. Porque é um peixe que se alimenta de outros peixes, especialmente de peixes que são esportivos. Ou seja, ninguém olhava para esse peixe com o potencial esportivo E foram programas de televisão como o nosso que deram ou resgataram o valor desse peixe. Porque as pessoas começaram a vir pra cá porque queriam ficar perto desse ser que nós vamos ver agora, que parece um jacaré. Parece um jacaré. E é super temido. Algumas pessoas têm super medo desse cara porque dão nomes estranhos pra esse cara, tipo o peixe comedor de gente. Vamos ver o tamanho, não parece grande esse aqui. Oh! Meu! Meu, esse é o garfish, alligator garfish, meu!
E esse cara sempre me traz sorte. Bubba, bubba, bubba! Fight, fight, fight! Fish, 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 fish! Meu, que espetáculo, cara! O alligator garfish é um dos maiores peixes de água doce da América do Norte. Pode chegar a 3 metros de comprimento e mais de 130 quilos. Olha o tamanho desse cara aqui. Hã? Olha o tamanho desse cara aqui que eu tô falando. Esse é um garfish, meu filho. Olha o tamanho desse peixe, meu irmão. Olha que peixe espetacular primitivo. A ordem desses bichos aqui já existia há 100 milhões de anos. Que coisa incrível. Esse cara tem algumas características que são só dele. Uma delas ele divide com o nosso arapanha, com o nosso pirarucu, que ele consegue respirar na superfície da água. Agora, olha esses dentes, cara. Esse bico é um bico parecido com o de um jacaré, de um crocodiliano. As escamas são extremamente cortantes. Elas funcionam como se fosse uma blindagem. Os povos nativos americanos usavam essas escamas como pontas de flecha. Esse é mais um exemplo da relação dos nativos americanos com os animais que dividiam o território com eles. As etnias que aqui viviam se relacionavam e se conectavam com a natureza. Uma conexão que nós estamos começando a redescobrir. Estamos cruzando os Estados Unidos em busca de bisões selvagens. A cada estado que atravessamos, vamos descobrindo os animais mais emblemáticos desse país continental. Estamos no Texas. Esses são os famosos swamps, os pântanos americanos. Uma vegetação que lembra muito o nosso Pantanal. Aqui, à noite, a gente tem chance de encontrar, como toda essa área alagada, ela conecta com os rios. Nessa região, a gente tem a possibilidade de encontrar, especialmente quando escurecer, coisa que tá no limiar aqui o sol já foi. De meia hora vai estar tudo escuro aqui. De encontrar tartarugas, que são cágados, os cágados que correm aqui nessa região, cara. Existe uma espécie, que é Macroclenis, o gênero Macroclenis, que ocorre aqui, que eles chamam de Alligator Snapping Turtle. Tartaruga, jacaré, tipo mordedora, snapping. Meu, bicho pode chegar a tamanhos incríveis. É o maior cágado que ocorre nos Estados Unidos. E uma mordida desse bicho, eu não sei o que é pior. Vou dizer uma coisa pra você. Mesmo em áreas onde tem jacarés, alligators, né? Eu acho que é melhor topar com um alligator do que com um alligator snapping turtle. O bicho, porque você não enxerga, ele está completamente disfarçado no meio do substrato. Uma mordida desse bicho vigorosa, ele simplesmente arranca, quebra o teu tendão. Você não caminha mais. Richa! Isso é uma cobra! É cobra, é cobra! Essa é
Meu, que lindo esse encontro, cara. Essa serpentezinha aqui, essa é danada, cara. Essa é danada. Essa é danada. Essa é danada. Meu, que sorte, nós vamos completar um ciclo, cara. Um ciclo. É a prima da cabeça de cobre. Essa serpente aqui. A prima da cabeça de cobre. Só que o nome popular desse bicho já é diferente. É chamada de boca de algodão. Essa é a famosa boca de algodão. Mesmo ambiente super comum, uma serpente super comum, mas você vê que bicho completamente diferente. Diferente da sua prima, que tem umas cores vivas, essa serpente, ela tá completamente camuflada nesse ambiente de substrato. Boca de algodão, justamente por causa da cor da boca dela, o que indica que se você dá um nome para uma serpente por conta da cor da boca, é porque você visualiza sempre essa boca aberta. É isso mesmo, olha só. Ó, é isso que acontece. Já deu uma sossegada, queria ver realmente o porquê do nome dos bichos, né? Os nomes populares, eles são importantíssimos porque eles acabam definindo para as pessoas que vivem nessa região a diferenciar as diferentes serpentes. A boca de algodão, cottonmouth em inglês, por ser uma cobra muito comum e ter alguns acidentes com ela aqui no sul dos Estados Unidos, acabou virando tema de diversas canções, country e blues, tornando-a um animal lendário. Mais um para nossa lista. Literalmente, quem procura acha, mas não é sempre que a gente acha quando está procurando. Eu vim procurar um bicho, achei outro. Agora minha preocupação é se eu vou achar o bicho que eu vim originalmente procurar. E agora tá já bem mais escuro. Vamos atrás da Alligator Snapping Turtle. É esse cara que eu quero conhecer de perto. Vai, você foi ótima. Vai. Vai. Eu não sei nem se é mordedora ou se é alligator. É uma alligator, cara. Olha o tamanho desse bicho, cara. Ele não é dos maiores, hein? Olha isso aqui. Olha esse bicho. Olha esse bicho aqui como é preparado. Que animal lindo, cara. Um bicho que só existe aqui na América do Norte, nos Estados Unidos. Olha isso aqui. Olha esse dinossauro, cara. Esse cara tem um pescoço longo, ele alcança, se eu ficar com a mão aqui, ele vai virar, olha só. Ele vai alcançar aqui, ele vai alcançar esse outro lado, olha só. Todos os animais que ele encontrar nessa mesma situação que onde ele vive, ele vai comer. Pode ser um anfíbio, pode ser uma serpente, pode ser um peixe. E como é que ele faz para atrair as presas dele, especialmente os peixes? Ele fica só com a boca aberta, desse jeito. E essa tripinha, tá vendo, olha, que tá mexendo ali, ela dentro da água, ela fica bem ativa. Fica como se fosse um vermezinho. E aí, as presas dela, os peixes especialmente, vão olhar essa tripinha e falar, que gostoso, tem uma tripinha aí, um vermezinho, eu vou comer. E tá ela lá, só esperando pra fazer isso. Pra fazer isso. Olha só. Esse bicho aqui, se pegar no teu calcanhar, no tendão aqui, ele rompe um tendão, cara. Uma mordida dessa. Esse animal é conhecido como o dinossauro do mundo das tartarugas, muito por conta dessas 3 quilhas que ela tem em cima do casco e por essas placas ósseas que ela tem na cauda, que realmente lembram muito um dinossauro. Além disso, ela tem membranas entre os dedos que a ajudam a nadar e garras bem fortes para se locomover no fundo lodoso. Infelizmente, ela está bastante ameaçada de extinção aqui nos Estados Unidos.
seguimos em busca de animais símbolo dos Estados Unidos, com a missão de encontrar o maior deles, o bisão americano. Nossa próxima parada é o Tennessee. Mas quase 1.500 quilômetros de estrada dão fome. Estamos com essa composição. 2 motorhomes, um ônibus e um caminhão. Adoro isso. Quem vai? Eu vou. Equipe alimentada, de volta para a estrada. O animal que eu quero encontrar agora e que não é fácil, porque ele está bastante ameaçado, é um animal tipicamente americano, uma salamandra grande, chamada de Hellbender. E eu tô com uns caras me esperando em riozinhos típicos de água fria e de fundo rochoso, de rochas, onde ela se abriga normalmente durante a sua vida, se protegendo dos predadores. Uma salamandra que é um anfíbio puramente aquático, 100% aquática. Nós já chegamos. Então aqui. É assim que os caras trabalham aqui. Porque a salamandra vive nessas rochas, em rios como esse. Olha que lugar lindo, lindo, cara. Can I cross over here? It's not a problem. I don't want to step on a hellbender, huh? That's for sure. Nice office you have here, man. Definitely, it's a beautiful. This is a beautiful, beautiful place. Deixa eu contar um pouco. O Jim é um pesquisador, zootecnista. Ele trabalha especialmente no Alabama, na conservação das hellbenders, dessas salamandras. O Mike é aqui de uma faculdade aqui do Tennessee, trabalha junto aqui com o Jerônimo, que é brasileiro. O único brasileiro dessa turma é ele. Aliás, foi uma surpresa encontrar um brasileiro e uma satisfação encontrar um brasileiro aqui. The best conditions to a place to sustain a salamander or a hellbender. What are the conditions? The forest? As you see right here, you look around, the forest, these nice intact forests, the big trees, the shrubs. And why? If it's an aquatic animal organism, why it matters the forest? Because there is a close connection between land and water. When it rains, the rain filters through the leaf litter before it enters the stream. So this water is clear because of these nice forests. Então, já que estamos no habitat ideal para elas, vamos achar uma salamandra gigante, Hellbender. E os olhos atentos do Mike não decepcionam. There we go. There we are. This is my first time with this animal, man. Essa é uma Hellbender, cara. Meu, esse bicho é mítico. Why Hellbender? Why does it have this meaning? Hellbender, what does it mean actually? I mean, what does it mean? Hellbender. Some people say it looks like a soul tortured in hell, wriggling and writhing, contorting. Yep. Hence a hellbender. It's so beautiful, man. It And is this gorgeous, it's a medium. How long is this? More or less, This just is 30 centimeters, 32 centimeters, 30, 35 centimeters. Yeah. They are very slippery. yeah.
couple tail in a better position. This is a great opportunity. Thank you, guys. This is a very protected animal in U.S. This is a very endangered animal in U.S. actually, and this is a great opportunity. Did you see the folds on the skin? So these folds right here increases surface area for them to breathe more. Because yes, So they have more skin. so actually they can breathe in the water and out the water. As long as they stay wet, Yeah. it'll be okay. It's important to be wet. Yeah. Essa é a maior salamandra das Américas e pode chegar a 1.000 metros de comprimento. São carnívoras e se alimentam de lagostins, insetos, peixes e larvas. É hora de devolvê-la para a água. Eu fico sem palavras para descrever a oportunidade de encontrar esse animal. Verdade. Pô, obrigado por vir, viu? Encontrar Muito um obrigado. brasileiro aqui, cara, estudando um bicho desse tão legal, meu. Jim, thank you very much. Hopefully in Alabama, yeah, you get, you can find more and more, and conservancy, luck, and keep going. And Mike, Yeah. Well, it's a obrigado. pleasure. Thank you very much. Thank you very much for the opportunity. Well, we have a lot of things to do in U.S. actually, a lot of enigmatic and animals that we want to show. So this is one hellbender. Essa estava na minha lista e eu risquei. Valeu. Mas ainda temos muito para arriscar da lista, então é melhor não perder tempo e colocar o pé na estrada. Dois animais poderosos, sagrados, caçador e presa. Uma batalha que durante milhares de anos dominou as planícies da América do Norte. O bisão, o maior mamífero do continente, e o lobo cinzento, seu predador. Ambos, no entanto, passaram para o mesmo time e hoje têm no ser humano a maior de todas as ameaças. Nessa expedição pelos Estados Unidos, eu estou atrás das últimas manadas selvagens de bisão. Mas antes, eu quero conhecer de perto seu predador natural. Wild Spirit Wolf Sanctuary, estamos no Novo México. O Leighton vai nos imergir nos mundo dos lobos. Nós vamos ter a oportunidade de conhecer aqui lobos que têm uma história não muito feliz, porque é um santuário de resgate. Your main job here since 91, desde 1991, is rescuing wolves that are maintained as pets. Pets. As pets. Why a wolf is not a pet? It's a wild animal. It's a wild animal. You don't have a wild animal in your home. What's a wild animal like a wolf doing while you're sleeping? It's hunting. It's hunting. Do you want a hunter in your house? No. So that means that when they're puppies, they're nice. People grab them from nature, probably. Yeah. Right. And that's not allowed in the United States, No. right? So it's against the law. Yes. And then they grab these little beautiful puppies. They seem nice as a puppy, and then they grow up. Yes. And then begins the problem. That's where the problem starts. And then people doesn't want anymore those yeah, animals. you want to get rid of that They want problem. to get rid of the problem. So that's yeah. when they call me. Eu já dei uma espiadinha ali dentro, é impressionante. O olhar de um lobo mesmo puro é de congelar os ossos, é impressionante. Ok, let's go. Okay. Vem você. Os lobos cinzentos são animais que andam em bandos muito bem organizados, chamados de alcateia. Sozinhos, não seriam capazes de matar grandes presas como bisões ou alces, mas trabalhando em equipe são espetaculares. Eles se comunicam através de vocalização, posturas corporais e até expressões faciais. A alcateia é liderada por um casal, um macho e uma fêmea alfa.
Dentro da alcateia, somente o casal alfa pode se reproduzir. Nenhum outro integrante tem essa autorização. Normalmente, os machos, quando atingem a idade da maturidade sexual, isso significa 3 anos, os machos acabam abandonando a alcateia e procurando novos espaços, às vezes se juntando a outros jovens lobos, até conseguirem formar o seu próprio grupo e, eventualmente, disputar pela liderança desse grupo. Mas enquanto jovens e pertencentes a uma alcateia, somente o macho e a fêmea alfa podem se reproduzir. Olha o tamanho da pata desse bicho. Isso não é pata de cachorro não, cara. Isso é pata de lobo. Os lobos dessa espécie podem passar de 1 metro de comprimento e pesar até 80 quilos. You're good boy, you're good boy, you're good boy, yeah, you're good boy. They're a lot efficient. It's true that when they can eat like 18 pounds of meat at once. Is that correct? Up to 1/3 their body weight. At once? At once. That would kill a human being. Yes, it would. But remember then that they're not going hunting for a while because now they're slow. They don't want to gorge and eat 1/3 their body weight because then they're slow. They can be victims to other predators. So it's better to eat in an efficient manner where they're eating enough. But then also remember that the alpha pair, if they have puppies, they're going to gorge and then regurgitate their food to their puppies. And it's important to also know that not just the alpha pair will feed the puppies, all the wolves will feed the puppies. So even an adult male that's 3 generations away will still go feed that puppy. Amazing creatures. Criaturas incríveis, que exalam poder e energia. E é encharcado dessa energia que termino minha visita num santuário que cuida de animais que, infelizmente, não podem mais voltar para a natureza. Me despeço do Leighton e sigo pela estrada. Estamos atravessando os Estados Unidos. Saímos do Novo México e seguimos em direção ao estado do Arizona. Nossa missão é encontrar as últimas manadas de bisões selvagens e livres. Mas no caminho, paro para ver esse gigante bem de perto. O Bearizona é um parque de vida selvagem que conserva animais nativos dos Estados Unidos em grandes áreas. E é aberto para visitação. Esse é um local aqui no Bearizona onde você pode passear com o carro, mas não pode descer. Inclusive, recomenda-se as janelas dos carros fechadas e as portas trancadas. They can't see very well, right? No. The main sense is what? Their The sense smell? of smell and their hearing, yeah. What they rely on the most. Definitely sense of smell by far. Esse é big guy, ele é impressionante, cara, assim. Pá! Ele não tem nenhum outro macho do tamanho do porte dele aqui que possa competir com ele pelo direito reprodutivo. Mas se tivesse, eventualmente, os combates não são muito comuns, mas podem ocorrer. E quando ocorrem, eles são colossais. Colossais. Esse cara é um tanque de guerra, ele é puro músculo. Com essa cabeça desse tamanho, dá pra você escutar esses crânios batendo à distância, cara. E, eventualmente, pode acontecer, por conta de ferimentos por causa dos chifres, né? De um deles vir a morrer por conta dos ferimentos. Mas não são comuns. Combates assim não são comuns. São épicos quando acontecem, mas não são comuns.
Not too far. E ele me dá uma aula prática sobre o que eu acabei de falar, deixando bem claro quem manda aqui nessa terra. We know who's the boss here. Definitely you're the boss. Se um bisão acostumado com a presença de humanos como esse não perde seu espírito selvagem, eu não vejo a hora de sentir a força de uma manada realmente livre. Seguimos do Arizona em direção a Nevada, terra dos Paiute. Os Paiute são uma das dezenas de etnias nativas da América do Norte. Sua cultura, assim como a de todos os povos ameríndios, está totalmente conectada com a natureza e com a terra. Eles eram caçadores-coletores, uma tribo nômade que percorria as planícies colhendo sementes, frutas e se alimentando de animais migratórios, entre eles os bisões. Quando o colonizador branco chegou por aqui, dizimou os homens e os animais. Os Paiutes que sobreviveram tiveram que arrumar empregos nas fazendas ou nas cidades. Os bisões já estão em sua maioria domesticados, mas a força de ambos resiste. Os Paiute mantêm suas tradições e as últimas manadas selvagens de bisão estão começando a se recuperar. Nevada é o último estado da nossa expedição antes de chegar ao Colorado, onde eu sinceramente espero encontrar hordas de bisões ainda selvagens. Nessa última parada, Nevada é território dos Paiute. E são eles que vão representar todas essas nações indígenas que um dia ocuparam a América do Norte e, assim como os bisões, foram levadas praticamente à extinção. Eu espero aqui, com essas cantigas que remontam centenas de anos, talvez milhares, eu possa ganhar essa energia e ser abençoado e a gente ter, nesse último percurso, ter sorte de encontrar os bisões. Último trecho da nossa viagem de quase um mês pelos Estados Unidos em busca do bisão selvagem, também conhecido como búfalo americano. Estamos chegando ao estado do Colorado, onde eu pretendo filmar uma das últimas manadas de búfalos livres que restam no país. Estamos no Zapata Ranch, uma área de 103 mil acres que pertence à organização The Nature Conservancy. Nessas terras, eles mantêm uma manada de cerca de 2.000 búfalos, praticamente selvagens. A Kate Matheson trabalha aqui e será minha guia. Cara, eu tô muito feliz com isso, não tem ideia. Esse é um daqueles sonhos realizados. A gente pensou em terminar essa nossa expedição em Yellowstone, porque lá onde estão, talvez, um dos poucos manadas ainda mais selvagens e puras dentro de Yellowstone, mas eu não poderia fazer isso que eu vou fazer agora, que é cavalgar ao lado de bisões, de uma manada de bisões. Essa nossa expedição acho que levou a isso. Levou ao imaginário americano, o oeste. A gente coloca cavalos e bisões junto. Uma combinação explosiva, cara.
foram caçados muitas vezes, não só pelo comércio de pele, né? Mas foram caçados também para combater os indígenas. Sem búfalo, sem indígena. Porque as comunidades indígenas, elas iam atrás dos búfalos. Eram seminômades, né? Então, onde o búfalo ia, estacionava, porque o búfalo ele pasta cerca de 2 horas e depois ele se move para outro local de pastagem. Então, ele está sempre em movimento buscando pastagens novas. E é assim que os indígenas faziam. Eles iam atrás do búfalo. Houve um tempo em que o massacre foi tão grande, as peles nem eram retiradas. Muitas vezes você matava o búfalo, deixava todo o búfalo lá, só tirava a pele. Outras vezes nem isso. Então acredita-se que realmente foi uma estratégia para poder combater as populações nativas que dependiam do búfalo para sobreviver. E assim acabar expulsando eles naturalmente dessa região. Um dos mais famosos caçadores foi Buffalo Bill. Em apenas 2 anos, ele matou mais de 4.000 bisões e ficou conhecido como um dos melhores atiradores do Oeste. Durante os séculos posteriores, as cercas e estradas de ferro foram construídas por todo o oeste dos Estados Unidos, impedindo o caminho das grandes manadas. Eu fui uma criança que passou muito tempo brincando de Forte Apache, usando figurinhas plásticas em batalhas épicas, que no meu mundo sempre terminavam com a tomada do forte pelos indígenas. Além dos soldados e indígenas, também figuravam cavalos e bisões. Por isso mesmo, essa expedição teve um gosto de infância para mim, com animais símbolos desse imaginário do oeste americano, tendo o bisão, o tatanka, como guia. Esse é o búfalo ou bisão norte-americano. Selvagem, livre ainda, ruminando pelas pradarias norte-americanas. Esse que é o mamífero símbolo dos Estados Unidos da América. Missão cumprida.